Voltamos e eu já estou aqui com ela, já vamos começar já o nosso bate-papo. Bom dia, Fran, tudo bem? Bom dia, Jo. Que bom ter você aqui de novo. Começar o ano assim, né? Então, né, não podia, a gente faz a unha lá com a Érica, lá no salão da Esther, né? Oi, meninas. Elas pediram para falar. Ah, é? Beijo. Estão todas medicadas, elas falaram. Ah, estão todas medicadas. É bom, né, ter a Fran lá toda semana, porque daí já faz a unha, já faz uma terapia, né? Então, e aí encontrei a Fran semana retrasada, eu acho que lá o nosso horário é juntinho ali. E eu disse, Fran, vamos voltar lá para o programa, vamos aproveitar que ainda estamos no Janeiro Branco e vamos dar uma pegada nesse assunto aí, porque eu acho que é um tema que nunca será demais a gente falar e refletir e conhecer mais, né? Porque assim, Fran, a gente ainda, e eu tenho até vergonha de falar o que eu vou falar agora, gente, mas há muitos anos atrás, eu era uma das pessoas que falava uma barbaridade dessa, que a gente ainda escuta hoje. Tipo, vai agarrar um tanque, vai lavar louça, vai agarrar, né, lavar uma roupa e não sei o quê, se referindo à depressão, né? E graças a Deus a gente vai evoluindo, vai se informando, vai tomando consciência das coisas. Eu tenho vergonha de imaginar que um dia eu falei isso, mas eu falei, né? Por ignorância, Sim. Por não conhecer, por não saber do que se trata. Assim como a ansiedade, né? Que é outro tema muito legal para a gente trazer. Essa falta de vontade, Fran. Mas eu não tenho vontade para academia, eu não tenho vontade de levantar, eu não tenho vontade de maquiar, eu não tenho vontade de sair, eu não tenho vontade de ir a um cinema, a pessoa não tem vontade de nada. E ela não vê sentido na vida. Quando é que a gente pode caracterizar uma pessoa que está ali do nosso lado, da nossa família, que está assim? E a gente tem que ligar o alerta. Opa! Não é mais uma tristezinha, uma TPM, uma preguiça. O negócio é mais sério. Sim. Como que nós, leigos, podemos ligar os faróis? Sim. Eu acho que a gente tem que começar falando para o pessoal de casa que o Janeiro Branco é um movimento, é uma campanha para alertar sobre a saúde mental. Tá. Que algumas pessoas me perguntaram, tu vai na Jo hoje, o que tu vai falar? Eu de Janeiro Branco. E eu juro que a maioria falou, mas o que é o Janeiro Branco? Olha aí, ó. Então, a gente acha que todo mundo sabe, né? Não. Em função do Outubro Rosa, Exato. Né? Todos os meses tem campanha, né? Campanhas, né? Tem meses até que são mais de... São 3, 4 temas que são trabalhados. Janeiro Branco é a depressão, é a saúde mental, né? Como Setembro Amarelo é o suicídio. É o suicídio. Né? E o Janeiro Branco, eu estava olhando que tem o Janeiro Verde, pensando em outras áreas da saúde, que é a prevenção do colo de câncer de útero. Então, realmente, as pessoas têm que estar alerta. E o Janeiro Branco, a Jo me convidou, então, para esse alerta da saúde mental. Quando, Jo, tu também traz, em seguida na tua fala, eu já falei que tem que agarrar um tanque de roupa, lavar. Eu escuto muitas pessoas, e até hoje, né? Pois é. Se tivesse muito trabalho... Eu continuo escutando isso. Não teria tempo de ficar doente. E aí, nesse decorrer da vida, eu já vi muitas pessoas tendo essa crença, né? Esse tabu, e pessoas que trabalham muito depois ficarem doentes. Né? Se a gente pensar, a gente pode pensar em grandes nomes, né? Porque a gente também escuta duas coisas, ou falta de trabalho ou falta de Deus. E daí a gente pode pensar tanto no Fábio de Mello, padre Fábio de Mello, quanto do Marcelo Rossi, que são duas pessoas que falaram abertamente da depressão e da crise de ansiedade. Tá? Falta de Deus não é. Não. Né? Poderia ser a minha, mas a deles não. Depois a questão do trabalho. Gente, o Chico Anísio, né, um dos grandes nomes aí, um homem que trabalhou muito, a gente pode pegar até ministro importante da Grã-Bretanha, né, o Churchill, ele também teve depressão, o Chico Anísio também teve depressão, né? E o Chico Anísio, em especial, um humorista
É o que mais tem. E um cara de, vamos dizer assim, de sucesso, né? Dá para dizer que é um cara que alcançou o sucesso, que é outro tema aí bem bacana. Eu vou fazer uma lista aqui para que é esse sucesso, mas, né? Sim. Poxa, como assim? O cara trabalha com humor, Sim. atingiu tudo, trabalhou na maior emissora, né, do país e... Então, a questão do falta de trabalho aqui, a gente vai observando, e quem já teve em família, que a gente já sabe que não é uma doença mesmo, né, Jô? E quando daí depois tu traz a pergunta, Fran, quando que tem que ficar alerta, né? Que não é uma preguiça, que não é falta de vitamina, que não é falta de vontade. Eu acho que tem muitos indícios, sabe? A fala, ficar muito atenta à fala das pessoas que convivem com a gente, essa questão de eu não tenho mais vontade de fazer nada, é bem forte, né? Mas isso tem vontade de fazer nada. Só que isso tem que durar algumas semanas, tá? Consecutivas. Não é assim 2 dias ou 3 dias, porque eu às vezes acordo assim, também. né? Tem dia que eu não tenho vontade de fazer nada mesmo. E isso as pessoas não podem confundir. Eu tenho toque, eu vou lá e confiro a porta. Bom, mas tu faz isso quantas vezes? Então tem que ter semanas pra gente fazer um bom diagnóstico. E, na verdade, tem que ter um sofrimento, né? Então, às vezes, a pessoa realmente para de ficar ativa na vida social e na vida profissional, na vida afetiva, né? A gente tem que olhar ela como um todo. Então, tudo que vai durando ali 2, 3 semanas consecutivas de sofrimento, de desesperança que a gente fala, né? A minha vida não tem... daquele comportamento ali repetitivo, assim, que não é muito a característica daquela pessoa, né? Exato. Então, ela está repetindo aquele comportamento ali de repente, dormir mais cedo, ou não aceitar o convite da amiga para sair, né? Isso. Ou tem lá um grupinho de jantinha semanal e daí já são 3 semanas que não vai. Exato. Beleza. Exato. Esse comportamento, então, ele tem que durar, Jô, e eles geralmente... Fora os adolescentes que são mais introspectivos, o adulto geralmente ele expressa mais, né? Teve uma paciente que veio para o meu consultório e ela falou que ela não tinha depressão. E eu fui trabalhando com ela e era nítido no olhar dela, no comportamento dela, que sim, era depressão. E eu fui falando para ela com o tempo, porque a gente tem que ter o vínculo primeiro, as falas dela. Eu não tenho vontade de fazer nada. Qual é o valor da vida? É muito pesado tu realmente escutar o que tu tá falando. Para que viver, né? Qual é o valor? Eu não tenho vontade de fazer nada. Daí tu repete para a pessoa, tu não tem vontade de fazer nada? Então, o que é o viver, né, Jô? É bem profundo isso, né? De pensar, quando eles começam a trazer essa desesperança, não vale a minha vida, para que eu estou aqui? Eu achei interessante aquele dia que a gente bateu o papo lá na Esther, justamente isso que me chamou a atenção, porque tu disseste assim, que no caso dessa tua paciente, a pessoa verbaliza algo, mas ela não está se ouvindo, né? Então, no momento em que tu coloca a pessoa a escutar, a se escutar, né? A prestar atenção no que está verbalizando, parece que muda tudo, né? Muda tudo. E eu faço esse tipo, geralmente tem técnicas, né, da psicologia, eu faço geralmente isso, eu repito para a pessoa, né, numa sessão, daqui a pouco noutra sessão, e ela olha para mim e a gente percebe que ela consegue fazer um outro olhar. A pessoa se assusta, assim? Muitas vezes sim, muitas vezes sim. E daí é interessante que no decorrer do tratamento, depois elas começam a achar engraçado no sentido bom. Fran, como é que eu estava desse jeito? Muitos relatos bem, bem lindos, João. Como é que eu estava desse jeito? Eu cheguei aqui totalmente sem vida e hoje eu tô, meu Deus, outra pessoa, saio com meus amigos, tenho vontade de me divertir, penso já em casar, penso em ter filhos. Muitas coisas que pessoas perderam a vontade. Levanta autoestima. Autoestima, com certeza. Elas chegam ao consultório, adoecidas, que eu sempre falo, vestidas de um jeito, com o decorrer do tratamento, até a maneira de se vestir. E falando sobre isso, esse olhar da saúde mental, Jô, é um olhar além do espelho. Porque tu te olha no espelho, ok.
mas é além do espelho. Como é que eu realmente estou me sentindo? Isso faz sentido para mim, esse convite? O que me faz bem? Porque outra coisa que todos nós, às vezes, fazemos em algum determinado momento da vida, não só quem adoece, mas daí leva ao adoecimento, é, às vezes, querer viver a tua agenda de hoje com as nossas características do passado. Mas como que eu não consigo fazer isso? Mas como que eu estou mais irritada, eu estou mais impaciente? Claro, a Jo já mudou, a Fran já mudou, se passaram 1, 2, 3 anos, e o ser humano, ele vive em mudança. É interessante isso, vou dar um exemplo bem assim, mas é interessante. Eu sempre fui a louca da faxina, né, gente? Adoro uma limpeza, adoro, e sempre gostei de cuidar da casa e tudo. E fazia, né, aquelas faxinas assim homéricas, de começar de cima até o chão, não num cômodo só. Faxinão mesmo, pegar um diazão sem parar, sem cansar, sem... Gente, hoje eu limpo o meu quarto, porque eu sou chata, eu tenho que limpar o meu quarto, e eu já estou morta. E eu não consegui fazer o de cima a baixo. O roupeiro tem que arrumar em três etapas. Com certeza. Aí um dia eu estava pensando sobre isso, gente, mas eu tinha tanto ânimo, sempre foi uma excelente dona de casa. Simples, eu não tenho mais 25 anos. Exato. Eu não tenho mais fisicamente a mesma disposição, entendeu? E tenho outras prioridades. Exato. Né? Isso é o autorrespeito. Isso é o autorrespeito e o autoconhecimento. Que liga muito com, tá, Fran, o que é a saúde mental e como eu posso manter? Exatamente isso que a Jo está trazendo de exemplo. Porque se eu não me conheço, se eu também não sou flexível para as minhas mudanças, eu, Jo, não consigo mais fazer esse faxinão. Eu fico rígida, eu começo a fazer essa autocobrança e o que acontece? Eu fico triste, eu fico ansiosa, eu fico irritada. Então, como é importante eu conhecer os meus limites, não o limite da Jo. Ah, a Jo tá aqui, faz o programa, desliga, liga, chama. O primeiro dia que eu vim aqui disse, Jo, como é que tu consegue fazer isso tudo rápido? Eu acredito que eu não conseguiria, mas eu preciso me respeitar e me conhecer. Né? E as pessoas realmente, elas acabam não se permitindo esse autoconhecimento. E esse acolhimento que eu preciso fazer comigo. E essa questão cíclica também, né? Cíclica. Porque a gente vai mudando, não tem jeito. Que bom, né? E que bom, né? A gente nunca acorda igual como foi dormir, eu penso. Engraçado que eu escuto e às vezes falo, não sei se eu falei outra vez, né? O meu avô, ele tem 87 anos e ele chegou pro médico dele, ele pegou Covid acho que 2 vezes, ele chegou, tá, fez o tratamento, passou, ele disse assim, não, porque eu vou chegar lá, falar para ele que eu tô tomando todos os remédios e eu ainda não melhorei porque eu me sinto fraco com 87 anos. Ele trabalha ainda, é um mega empresário, mas ele quer saber por que com 87 anos ele tá fraco. Percebe? Às vezes a minha mãe diz assim, mas eu nunca tive isso. Eu disse, mãe, tu nunca tive isso, tu nunca teve isso até hoje. Agora é diferente. Até as nossas reações emocionais já são diferentes. Então, olha que importante é cuidar, olhar, é realmente esse autoconhecimento. Sabes que lá em casa tiram muito sarro de mim, assim, né, minhas filhas. E elas dizem assim, mãe, realiza a tua idade, né? Tu já tá ficando velha, não sei o quê. Elas tiram sarro, né? Aí eu disse, eu já mando um palavrão, né? Eu disse, velha teu... E aí a gente vai brincando e tal. E outro dia eu tava... Mas lá no fundo aquilo me dá uma incomodadinha, sabe? Sim. Daí outro dia eu tava pensando sobre isso. E eu disse assim, cara... Mas eu realmente estou envelhecendo, né? E tudo bem. Aí eu comecei a mudar o negócio e tentar me entender. Quando elas trazem a fala, mãe, realiza a tua idade, elas querem dizer que eu tenho comportamentos muito joviais, assim, para a minha idade. E tá tudo certo. Então, tipo assim, a minha mente não tá muito jovem ainda, né? Para as coisas que a gente tem que olhar ali referente. Mas até aí, ok, eu quero manter a minha mente jovem, meu corpo também, né? O melhor possível. Mas sim, eu já tenho 53 anos e
haverão coisas que vão acontecer com pessoas que já passaram de 50, sei lá, né? Então eu já comecei a mudar um pouco isso e me divertir um pouquinho mais com isso, sabe? Assim. Porque no começo eu tava meio que... Tinha dias até que eu ficava brava com elas, assim, que elas tiravam sarro de mim, eu... não tô velha, não sei o quê. E aí eu comecei a ressignificar isso, assim, né? Eu já, não, vamos começar a curtir, a brincar com isso. Eu sempre digo aqui, Fran, uma das coisas, assim, que a maturidade, que eu sinto que eu tô ficando uma pessoa madura, é que eu tô começando a aprender a rir das coisas que às vezes não são muito legais. Então eu me divirto com as minhas próprias desgraças. Aí pronto. É o auge da minha maturidade. Então, exatamente. Maturidade e autoconhecimento. É. Quando a gente consegue... É libertador. Exatamente. É rir de algo que a gente não consegue mais, de algo que a gente falha mesmo. E, Jô, quando a gente percebe que a gente tem uma mente jovem, né? Em casa eu também tenho esse exemplo. Uma mãe com a mente jovem. Mas que a gente não percebe que o corpo tem as limitações, como eu já trouxe da faxina, aqui vai ter um sofrimento se eu não conseguir ter esse olhar amplificado e acolher. Ok, né? Eu estou com 50, eu estou com 49, tem coisas que hoje eu consigo e tem hoje que eu não consigo. O sofrimento, ele chega justamente quando a gente não consegue reconhecer isso. Não aceita, né? Não aceita. Então, aqui, de novo, vem a rigidez. Então, o quanto é importante... Por isso, gente, da psicoterapia, por isso da questão de procurar a saúde mental, porque a saúde mental ela não é feita, não deveria ser feita no dia que eu estou em crise, no dia que eu adoeci. Hoje, nós profissionais da saúde já trabalhamos e temos a consciência, e muitas pessoas que estão no consultório, que a saúde mental, que a psicóloga, ela pode ser procurada assim, num dia a dia bem corriqueiro. Né? Ah, não, eu vou só... Isso é um estigma e um tabu que também faz com que as pessoas não cheguem ao consultório, né? Ah, é só quando eu ficar em crise. Ah, antigamente, Fran, falavam que eram para loucos. Então, era muito difícil alguém chegar no consultório, tanto da psicóloga quanto mais da psiquiatra. Então, por que a gente vai chegar na Fran só quando eu estou adoecido? Já se fizeram essa pergunta? Porque o Janeiro Branco, ele trabalha, esse ano o tema é a vida precisa de equilíbrio. Como a gente vai manter essa saúde mental o ano inteiro, né? É bem interessante pensar sobre isso. Mas será que eu preciso adoecer para chegar na Fran? Será que eu preciso adoecer para chegar numa doutora Ritelli? Ou eu posso ir antes? Eu preciso adoecer para ir para a academia? A gente precisa quebrar os tabus. Agora, aí tem uma outra questão que eu estou pensando. Aí a gente tem duas pessoas, vamos dizer assim, duas situações. Aqui chega nesse ponto de já procurar a ajuda quando já está adoecido. E tem aquela outra que acha que não está adoecida e que vai negar até essa busca da ajuda, né? Nós precisamos fazer um rápido intervalinho aí e a Fran vai falar sobre isso depois do intervalo. Sai daí, hein? Não, imagina o que nós já fizemos de terapia aqui nesse intervalo. Vamos lá, então, Fran, tem essas duas situações aí, né? Aquela pessoa que está adoecida, não, eu preciso de ajuda, eu vou buscar ajuda. Eu preciso ir para a academia, eu preciso isso, eu preciso aquilo. E tem aqui, não. Exato. Então, a família sofre muito, essa que precisa de ajuda e não vai, né, Jô? E a pessoa também está em sofrimento. Então, às vezes a gente orienta, a família procura, já muitas famílias me procuraram, ai, Fran, meu filho, ai, Fran, meu esposo. E, claro, quando é adulto, principalmente, já não tem muito o que fazer. Vai pegar como criança e vai levar, ele não vai aceitar, né? Vai ficar super resistente. E na terapia, de fato, né, a pessoa precisa querer estar ali, né? Porque senão não vai fazer grandes mudanças, efeitos. Então, eu sempre converso e oriento muito que a família
vá conversando aos poucos, vá tentando entender mais e que, às vezes, diz para ele vir, experimentar. Geralmente, quem vai, experimenta e senta a primeira vez, não, ele vai vir, mas ele não vai falar nada, mas ele não vai se abrir. Eu disse, deixa ele vir, acalma o teu coração. E sempre dá certo. A pessoa vai, senta. Eu vou dizer para vocês que se de 10 casos, 10 foram assim, tá? Senta, séria, às vezes mais fechada, às vezes não quer falar e daqui a pouco começa. A gente já percebe, né? Então a gente já sabe qual é o caminho que vai. Tem pessoas que são mais fechadas porque são introspectivas e tem um pouco mais de ansiedade, então eleva. Tem pessoas que é só porque é um ambiente estranho a um primeiro momento. E daí ela vai vendo que a Fran não morde, que a terapia não é um bicho de 7 cabeças. Que falar é bom. Muito. O falar ele é libertador, como o chorar, né? É libertador. Vai lavar e vai entrar em contato com o teu real sentimento. Por que quando eu choro alivia, né? Porque tu entra em contato com o que real tu tá sentindo. Então, ele sai, daí eu nem marco a próxima, né? Não, espero que tenha gostado e tal. E depois a pessoa imediatamente manda uma mensagem, eu amei, eu adorei. Daí a mãe fica feliz, o pai, o esposo, quem for. Então, de novo, tem que estar aberto a isso, né? E a pessoa muitas vezes tem esse estigma. Meu Deus, eu vou para terapia, eu vou para psicóloga. Por isso que procuram muitas outras coisas para, no fim, buscar a psicóloga. Porque a psicóloga, meu Deus, eu vou falar da minha vida, o que eu vou encontrar lá. Já esse tabu de, vou para psicólogo, vou para o psiquiatra, ou vou que, tá louca, tá isso, tá aquilo, tá depressivo. Isso já é antigo, né, minha gente? Isso aí não cabe mais para hoje em dia, né? E eu falar não é um problema para mim, né? O problema para mim é o tempo. Outro dia eu fui receber um reiki que durou 3 horas, porque 2 eu passei falando. E, gente, eu disse para ela assim, eu já podia ir embora? Né? Porque já fez a terapia. Não, tu vai para a máquina e vai receber o reiki. Mas só falar, meu Deus, como foi bom. Exato. É uma questão, né? Realmente parece antigo não ir para terapia, mas ainda encontramos muitas barreiras. Muita resistência. Muitas barreiras. Eu, Franciele, senti a mudança, falei em outro momento que eu estive aqui com a Jo, na pandemia. Essa procura em massa ainda continua, né? Mas é muita resistência ainda. Porque eu acho que a pandemia colocou a pessoa muito próxima dela mesma, né? Ela teve que se... Uma vez eu ouvi numa palestra, eu amei isso, né? Como é que eu não vou gostar de mim? Se eu tenho que levantar, eu tenho que passar o dia inteiro na minha companhia, eu tomo banho comigo, durmo comigo, fico comigo, como comigo, a gente tem que comer junto a mesma coisa. Como é que eu não vou gostar de mim se eu estou o tempo todo comigo, né? Eu achei essa brincadeira, né? Muito legal, assim, muito interessante, se tu vê por esse ponto de vista. E na pandemia era meio que isso, né? Exato. Tu tinha que ficar o tempo todo muito contigo. Exato. Não tinha as coisas externas para te tirar. E aí, vamos ter que conhecer um pouquinho mais essa pessoa que eu não conheço. E foi exatamente isso que aconteceu com a grande maioria. Ver quem eu nunca vi, eu nunca me vi, eu nunca me percebi. E eu me vejo... Nunca passou tanto tempo com aquela pessoa, né? Exato. E até com um parceiro. Até com seu próprio esposo ou esposa. Né? Também. Teve muitas crises, né? Teve muitas dificuldades de relacionamento entre família. E isso também, como a Jo brinca, é outro tema, porque a gente não dá mais prioridade tanto à família no sentido do que a vida nos exige. O trabalho nos exige, as coisas nos exigem, a gente vive muito os números e a matéria, né? Então a gente deixou de passar com a família na mesa, tudo comendo no balcão, tudo muito rápido, é lanche rápido, porque tá na hora. E o que Cada um assistindo, comendo e assistindo algo do seu interesse. Exatamente, Netflix, cada um no seu quarto. E daí perdeu esse contato, olho no olho, como é que foi teu dia. Eu acho que ela não tá legal, porque às vezes a gente passa tão rápido em casa que a gente não percebe que o esposo, que a filha não tá bem. Franciele, eu já escutei também, Franciele, mas daí passou um mês e eu não vi que ela tava desse jeito. Pois é.
que a gente fez com o nosso lar, né? O que a gente fez? E a pandemia fez a gente olhar para isso, não dava para empurrar para debaixo não do dava para tapete, fugir, né? tinha que ficar preso ali, e né? a sujeira, ela tinha que ser vista, as sombras, né, tinham que ser vistas, as dores tinham que ser vistas. Eu percebi que eu era ansiosa na pandemia. Eu percebi que realmente eu não fiquei legal também em relação ao isolamento. Então, aí realmente houve uma mudança, tanto que hoje, né, já tu deve ter percebido o quanto se fala em saúde mental, quanto se fala em buscar equilíbrio, em paz interior. Hoje eu vejo diversos profissionais, não é só da minha área, né, diversos profissionais falando sobre isso. E voltando para o Janeiro Branco, que eu acho interessante que quem fez a campanha, ele pensou no janeiro, porque janeiro já é algo que todo mundo comemora, virada de ano. Aquela euforia. Começamos um ano novo, ilusória. Vida nova. Agenda nova, né? E ele pensou nisso. Adoro. Somos uma página em branco. O que eu vou escrever nessa página esse ano? Só que a gente tem que tomar cuidado que essa página em branco, muitas vezes, eu dou para a Jo escrever. Jo escreve a minha vida. A gente deixa a nossa vida, nossa página em branco voando para que as outras pessoas falem. Jo vai para esse lado, Fran vai para aquele. Não, quem sabe tu não faz assim, quem sabe tu não faz assado. E se eu não me conheço, se eu não cuido da minha saúde, eu faço o que o outro está falando. E eu me frustro, porque eu não consigo vir na Jo, porque eu não consigo fazer a rede social, porque eu não consigo emagrecer, ou porque eu não consigo ir na academia. Naquele momento é importante, né? Sempre no nosso momento. Então, ok, tem essa página em branco que a gente precisa escrever, vamos fazer um ano diferente, tenho novos projetos, mas eu vou deixar que os outros façam, que todos me comandem a minha vida. Eu acho que aqui é um alerta. Excelente. Ô Fran, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu atendes, tu tens um perfil de público que tu atende mais mulher, mais adolescente, ou não? No início da minha carreira, eu fiz especialização em dependência química. Eu trabalhei 10 anos com dependência química. E hoje, eu tenho um público muito dividido entre homens e mulheres, mas é muito forte mais mulheres, assim. Até porque a mulher procura mais rápido, né? Mas eu atendo muitos homens também. Mais adultos? Adultos, né? É mais o teu público? É mais o meu público. Atende adolescente? Atendo. Não atendo criança, atendo adolescente. Mas, realmente, hoje o adolescente, o número ele tá menor. Comigo ele tá menor, né? Mas adulto. Muito bom. Olha aí, ó. Quem, né? Quem tá se perguntando, será? Quem aí é como eu, né? Que já falou essas barbaridades, assim, né? Ou pensa assim, capaz, vou fazer terapia, não sei, eu não tenho tempo para isso. Acho que a grande maioria, gente. Não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho, bobagem, eu vou conversar com a minha amiga, resolve. Acho que é a grande maioria. E é muito diferente, né? Como a Jo falou, o falar, né? A terapia, ela é isso, né? A cura pela fala. É bom, mas é muito diferente a conversa com a amiga, que eu também estimulo isso no consultório, tá? Porque o ser humano, ele não foi feito para ficar sozinho, isolado. Quem é a tua rede de apoio? Quem é as tuas amizades? Quem é a família? Quem é que está próximo? Porque tu precisa ter, além da terapia. Então, a conversa com o amigo, ela é super bem-vinda. Os encontros com os amigos é super bem-vindo, né? Quem não se sente bem quando sai com os amigos? A famosa amiga terapia, né? Agora, é totalmente diferente, né? Quando tu vai lá em razão de uma depressão, em razão de uma ansiedade, uma bipolaridade, um border, conversar com um amigo não tem como. Isso não é tratamento, né? É muito diferente mesmo. Ô Fran, pra gente encerrar, o que mais tu identifica hoje no consultório, assim, o que tá mais latente nesse teu público, sendo um maior número aí, mais expressivo de mulheres, o que está aprisionando, sufocando mais as pessoas? É a ansiedade, é a autocobrança, é a rede social? Tem como a gente ter um olhar assim? A ansiedade,
muito em seguida da depressão, assim. Ansiedade em primeiro lugar hoje, no meu público, e a depressão. E com certeza... E essa ansiedade é causada pelo quê? Então, a gente sempre olha a genética, a gente sempre investiga a história, quem é o pai, quem é a mãe, tem histórico na família, porque é muito importante. Outra coisa que a gente percebe é que as pessoas adoecem e também não sabem nem a história da sua vida. Uhum. Então, a gente tem que saber a história. Quem foi meu pai, quem foi minha mãe, qual é as doenças, quais as dores deles, quais os sofrimentos, para mim poder também me entender, porque eu estou inserida exatamente nesse lugar. Porque o olhar da criança, Jô, que um dia tu foi a criança, um dia eu fui a criança, a atenção, aliás, da criança, a atenção, ela está voltada exatamente no coração da mãe. Então, a Sofia, que tu estava falando dela, né? Em quantos momentos a atenção dela estava voltada para o teu coração? Tu nem sabe. Então, como é importante a gente saber a nossa história. Então, acho que conhecer a história é bem importante, a gente começa por aí e depois, com certeza, a gente vai observando que desenvolve por algum acontecimento. Então, pode ser luto, pode ser perda de emprego, pode ser um término de um namoro, né? Só que hoje, com certeza, o paciente ele pode já estar com ansiedade, ele veio porque já sofre há 5 anos, há 3, 4 anos, e outras coisas no dia a dia começam a dar gatilhos, que a gente chama. O que seria o gatilho? Rede social. Hoje eu percebo que é um gatilho. Televisão é um gatilho. E por quê? Né? Porque tem as comparações. Né? Eu vejo, Fran, eu escuto muito isso, tá? Eu falei pra Jo aqui, no intervalo. Eu tirei o meu Instagram, porque eu não consigo saber usar, eu uso demais. Então, imagina o tempo que a gente perde consumindo, às vezes, nada, né? Porque eu brinco com algumas pacientes. Nada mesmo, né? Eu brinco assim, tu leu, tu curtiu lá o que eu escrevi, mas tu leu? Ai, Fran, não li. Tá, mas tu ficou quanto tempo, então, já que tu tá reclamando que tu tá na rede social? No TikTok. Vendo o quê, gente? Porque isso é um consumo. A gente não fala de consumir boa alimentação. Então, o que eu consumo? Tá, eu estou consumindo a vida do outro e eu tenho que estar com a barriga igual, com o nariz igual, com o cabelo igual. Não, eu tenho minha genética, o meu cabelo, o meu corpo. Então, isso é um gatilho, sim, para a ansiedade. As pessoas daí acabam excluindo daqui a pouco. Eu acho a rede social perigosa. Perigosa. Nesses casos. Para a pessoa que está muito vulnerável, eu acho muito perigosa. Ou adoecida. Se eu me conheço, se eu tenho o meu autoconhecimento, se eu tenho uma vida tranquila, eu falo, a rede social ela tem os dois lados, né? A luz e a sombra, a escuridão e o sol, gente, porque tem um lado bom que a gente divulga o nosso trabalho, que a gente também lê muitas coisas boas, mas a gente tem que tomar um cuidado. Então, uma coisa que eu acho legal, assim, da inteligência artificial é isso. Dependendo do tipo de conteúdo que tu consome ali, ele vai te dando mais daquilo. É tipo universo, assim, né? Ele vai te mandando mais daquele conteúdo. Então, isso é legal, porque aí, pelo menos, quando tu pega o celular e vai dar aquela sapeada, que eu digo, né? Aquela relaxada, que ok, é legal, é importante, né? Vou ver o que a Fran postou hoje e tal, beleza. Mas aí, quando tu abre ali a timeline, começa a vir aquele conteúdo que vai te levar para outro, e às vezes até para compras. Sim, né? O pessoal está consumindo muito, é isso que está me irritando muito na rede social também. Tudo se vende ali, né, gente? Sim. E é que tu abre ali, o que tem na tua timeline? Presta atenção nisso. Exatamente. Sabe o rádio? É a fofoquinha do famoso, o meme do Big Brother, o que tem ali? Eu tenho parado para observar isso, sabe? E eu disse, que legal, tô cheio, até posto muito isso, vou compartilhando, porque eu acho que é legal, que pode ajudar alguém. E são muitas pessoas aí que eu estou seguindo e que tem conteúdos que tem a ver com o que eu estou trabalhando agora. Então, e aí eu percebo que cada dia o Instagram me manda mais perfis daqueles, né? Então, isso é uma coisa boa. Então, presta atenção no que tem aí na tua timeline, para te não te perder. Na verdade, é como sintonizar um rádio, né? Bem antigamente, a gente quase morria para sintonizar um rádio.
qual é o rádio que cada um está sintonizando. O que eu estou buscando em cada lugar que eu estou vendo, que eu estou olhando, que eu estou consumindo. E tudo que eu estou vendo na televisão, no Instagram, é verdadeiro? Porque as pessoas também como uma verdade absoluta. Eu atendo pacientes que chegam extremamente irritadas, às vezes acreditando naquilo que leu, naquilo que o jornal falou, e as pessoas não são nem capazes de poder pensar um pouco e estudar um pouco sobre o que tu está vivendo. Né? Exatamente. Então, assim, o que tu está consumindo para a tua saúde mental? Ô, meninos, tá pitando um negócio aqui dentro, não sei o que é. Um tutu, sei o que é. Ó. O que é isso? É um alerta. É um alerta. É um alerta que nós já estouramos nosso tempo aqui. Fran, adorei. Vocês viram assim, ó, que a gente vai entrando num papo e no outro, e no outro, e no outro, e se deixar a gente fica, né, Fran? Sim. Porque é bastante reflexão pra gente fazer. Então, não se preocupem, a Fran volta de novo, tá? Pra gente conversar mais. Mas a nossa intenção de hoje era essa, focar no Janeiro Branco, ter esse olhar. Claro que é muito pouco tempo assim para a gente, né, aprofundar mais, mas sempre fica uma mensagem, uma reflexão aí para a gente ficar alerta mesmo. Esse é o nosso objetivo, né, Fran? Sim. Que bom que tu trouxe e lembrou do Janeiro Branco. Isso é muito bom, né? Quando abre espaço para falar exatamente isso que a campanha propõe, para que isso seja divulgado, seja feito propagandas, porque se falarmos cada vez menos de saúde mental, menos as pessoas vão procurar e vão na verdade, se permitir. Se perceber, né? Se permitir, se perceber, se permitir, né? Não esconder. Tem pessoas que vão para a terapia e escondem ainda da família. Então, é poder olhar para isso como algo, gente, como saúde mesmo, né? Saúde mental, ela é vida. Se vai não se vai no ginecologista, não é? Né? Não tem que fazer lá os teus exames, é a mesma coisa. A Cláudia Bertoncini Zanetti está aqui, ansiedade, meu caso, o pessoal fica aqui quietinho, só ouvindo, né? Saúde, então é o seguinte, quem quer acompanhar aí o trabalho da Fran, quem quer conhecer o trabalho da Fran, quem quer ter mais informações, Kevin coloca aí mais uma vez na tela pra gente, só seguir o perfil dela aí no Instagram, né? E se tiver que ir, vai à luta, meu bem, com alegria por você, né? Lembre-se que é com você que você passa o tempo todo. Fran, minha linda, muitíssimo obrigada. Obrigada, Ju. Até a próxima. Até. Nos vemos lá na Esther, né? Isso. Toda terça. Beijo, meninas, lá pra Esther.